A gente terminou répteis, não, aves na última aula, certo? Tá acabando, vai acabar a zoologia hoje. Oh, meu Deus. Aqui. Todo mundo vendo a tela, pessoal? Sim, sim. Sim. Beleza. Então, olha só, hoje a gente vai acabar mamífero. Mamífero é relativamente rápido. E a gente finaliza a zoologia. Ok? Então, bom, mamífero é o nosso grupo. Fica bem mais de boa, né? Citar os exemplos e tal. Só que aí, olha só, vamos colocar aqui algumas características de mamíferos que são aquelas características que determinam que o animal efetivamente seja um mamífero, tá? Então, vamos colocar aqui características exclusivas. E aí, galera, quais são aquelas características que a gente só encontra na gente? Pelos. Pelos. Beleza. Então, pelo é uma característica exclusiva de mamíferos. Ok, muito bom, Eduardo. Mais o quê? Mamas. Mamas. Na verdade, glândulas mamárias, né? Glândulas mamárias. Glândulas mamárias, sudoríparas e sebáceas. Mamárias, sudoríparas e sebáceas. Queria dizer a placenta também? Nem todo mamífero é placentário. Tem mamífero que não é placentário. Ornitorrinco, canguru, esses mamíferos não têm placenta. Vamos lá, mais o quê? Ó, diafragma é exclusivo de mamíferos. Tudo bem, diafragma? Sim. Que é um músculo, né? Que respiratório, que separa a cavidade torácica da abdominal e tal. E hemácias sem núcleo. Também é uma característica exclusiva de mamíferos, ok? Hemácias anucleadas. Então, essas características aqui determinam, sem sombra de dúvida, qualquer uma delas, né, que o animal trata-se de um mamífero, ok? Em relação àquelas características gerais, vamos citar algumas aqui, mas acho que para a gente fica bem facinho, né? Então, ó, nós temos todo mamífero tem uma respiração do tipo pulmonar. Todo mamífero tem uma respiração do tipo pulmonar. Nossos pulmões, eles são pulmões alveolares, o que quer dizer que os pulmões são de grande superfície, então de alta eficiência, né? A gente vai ver isso na fisiologia também. Nós excretamos o quê? Segundo ano. Qual é a nossa principal excreta? Ureia. Ureia. Ácido úrico.
Não, é ureia mesmo. Ah, tá. Então, nós somos ureotéricos. Agora, olha só, bom você ter falado isso. Pessoal, quando eu falo o que nós somos, é a principal excreta, tá bom, gente? Não quer dizer que a gente não tem ácido úrico, a gente tem. Só que o nosso fígado converte o ácido úrico em ureia. Então, a gente tem em tese, tem pouco ácido úrico, pouca amônia, beleza? A principal excreta nitrogenada é a ureia, mas não quer dizer que seja a única, tá bom? Coração. Quantas cavidades? 4 cavidades. 4, então coração tetracavitário. Se o nosso coração é tetracavitário, como é que vai ser a nossa circulação? E também lembrando dos grupos anteriores, né? Vai ser fechada? Todo cordado tem circulação fechada. Se eu tenho mais de 2 cavidades, a circulação é Dupla e dupla. completa. Isso. Show. Então, circulação fechada, dupla e completa. Excelente. Então, nossa taxa metabólica é alta ou baixa? Alta. Se é alta, o que eu consigo fazer? Controlar a temperatura do corpo. Ótimo. Então, somos animais homeotérmicos. Ok? Somos animais homeotérmicos. Beleza. Excelente. Acho que, de geral, só isso mesmo. Aí, tem um detalhe aqui que é o seguinte, né? Que é a classificação de mamíferos aí. Professor, Pode falar. eu acho que em característica lá em cima tem glândula hormonal também, seria? Ou entra Não, só aí? mas glândulas endócrinas, outros animais também têm, né? Ah, não sei. Não, eu estou afirmando. Então, era mais uma pergunta mesmo. Ah, tá, entendi. Então, glândulas hormonais, né, glândulas endócrinas, a gente tem, mas outros animais também têm. Porque o sistema endócrino, assim como o nervoso, é um sistema de controle. Então, todos os animais têm peixe, tem anfíbio, tem, tá? Entendi. Nós temos aí, galera, três subclasses, vamos dizer assim, tá? A que a gente chama de prototéria. Aliás, deixa eu inverter aqui para facilitar a anotação aqui. Ô, professor, Pode nas falar. características gerais, daria pra colocar que a maioria deles são vivíparos? Faria. Mas aí a gente coloca aqui dentro já no grupo, né? Ah, uma Ok. outra coisa que a gente pode botar aqui, aí eu também esqueci de botar lá em aves, aves também tem, tá? Que é a hipoderme. Aves e mamíferos têm hipoderme, que é aquele tecido adiposo que fica debaixo da pele, né? A pele dos animais, no geral, é epiderme e derme. O nosso é epiderme, derme e hipoderme. E aí, vocês entendem por quê, não entendem? Se eu tenho uma camada de tecido adiposo debaixo da pele, ou compondo nossa pele, qual é a vantagem? Você consegue Controlar a imaginar? temperatura Controlar a e temperatura, isso aí. Aí eu até botei aqui do lado de homeotérmico justamente para isso, tá bom? Que é um isolante térmico, né? Então, nós temos os eutérias, nós temos os metatérias, temos os metatérias, e temos os prototérias. Professor, Pode falar. os dentes de vários tipos é uma característica geral? Boa. Muito bem lembrado também. Heterodontia.
Heterodontia é uma característica que aparece, assim, eu não estou dizendo que todos os mamíferos são assim, não, tá bom? Por exemplo, assim, uma orca, um golfinho, não é heterodonte. Mas se for heterodonte, é mamífero também. E só tem heterodontia em mamífero. Tá? Que são dentes diferentes, né? Canino, molar, pré-molar, incisivo. É só para mamífero também, bem lembrado. Galera, se lembrar de mais alguma aí, pode falar, tá bom, gente? Lembrando, vocês podem me interromper em qualquer momento, tá? Os prototérias, eles também são chamados de monotremados. Eles são chamados de monotremados. E os monotremados são os mamíferos ovíparos. Quem são os mamíferos ovíparos? Ornitorrinco. 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 E a ecdna. Que são dois mamíferos ovíparos, tá? E aí, pessoal, inclusive, por exemplo, tem uma curiosidade que é o seguinte, é mamífero, né? Se é mamífero, tem que ter glândula mamária. Só que, quando você lembra no nosso caso, por exemplo, todos os ductos das nossas glândulas mamárias, elas convergem para um lugar só, para formar o mamilo, né? Ou a teta. Na verdade, a gente chama mamilo na gente para poder dar uma aliviada. Mas vamos certo é teta mesmo. E aí, no caso do prototéria, não tem essa convergência de ductos de glândulas mamárias para um lugar só. Então, elas ficam espalhadas na região ventral do animal. Então, quando o ornitorrinco vai amamentar, o leite ele é secretado de forma difusa, tipo suor. Aí o filhote tem que ficar lambendo o leite que escorre pelos pelos do ventre da mãe, tá? Os metatérias também são chamados de marsupiais. E o que caracteriza? O marsúpio, obviamente, o marsupial é um marsúpio. E o marsúpio é o nome certo que a gente dá para bolsa. Que é onde o filhotinho conclui aí o seu desenvolvimento, certo? Por que que o marsupial... Aliás, quem são os marsupiais? Dá um exemplo aí primeiro. Vem o que todo mundo fala, né? Sabia que ia sair esse primeiro. Cangurus. Mais quem? O diabo da Tasmânia. O diabo da Tasmânia. O diabo da Tasmânia. Ótimo. Mais quem? Koala. O koala. Excelente. Deixa eu ver quem chegou aqui. Mais quem? O gambá? Os gambás. Os gambás, as cuícas, né? Que são aqueles gambás menores. O lobo da Tasmânia, que já foi extinto no início do século passado, beleza? Que lembraria aí um cachorro. A preguiça gigante, que também já foi extinta. Também era um marsupial. A maioria dos tigres dentes de sabre também eram marsupiais. Também extintos, né? Tigres dentes de sabre. E por aí vai. Aí, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. A maioria desses animais nós encontramos aonde? Na Austrália. Isso. Vamos arredondar, vamos pegar a região toda, né? Lá na Oceania. Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné, certo? Nessa região toda lá.
E eu praticamente não encontro mais marsupial e nem monotremado em lugar nenhum. Aliás, fora da Oceania, eu só tenho os gambás e cuícas que ocorrem aqui na América do Sul, né? Em outras regiões eu não tenho nem marsupial, nem monotremados, tá? E isso aconteceu por quê, galera? Isso aconteceu porque, se eu for pensar aqui, ó, por que o canguru ou qualquer outro marsupial precisa da bolsa? Ele precisa da bolsa porque, primeiro, esses animais, eles apresentam, não é bem uma placenta, tá? A gente até fala que eles têm uma placenta vestigial. Como é uma placenta vestigial, o filhote ele não consegue completar o seu desenvolvimento dentro do útero materno. Então, ele tem um nascimento muito precoce. Ele nasce muito, muito cedo. Então, como ele nasce muito cedo, ele ainda nasce com cara de feto ainda, sabe? Ele nasce como se fosse um pequeno feto ainda. E por isso que ele precisa do marsúpio, porque dentro do marsúpio tem ali uma ou mais tetas, dependendo da espécie, onde o filhotinho ali, com aquela cara de feto que nasceu de maneira precoce, ele vai, se agarra a uma dessas tetas, é amamentado pela mãe enquanto ele termina o seu desenvolvimento dentro do marsúpio. Tudo bem, galera? Entenderam a relação que eu fiz? Entendido. Bom, e aí, o que acontece? Os primeiros mamíferos que surgiram foram esses, prototélias e metatélias. E os eutérias, que são os placentários, somos nós, por exemplo, né? São todos os mamíferos, então, obviamente dotados de placenta, surgimos, foi um problema para eles, né? Para os marsupiais e monotremados. Por quê? Porque nós começamos a competir pelos mesmos recursos. E aí, galera, quando a gente fala em competição, quem é o mais apto da história é quem tem a maior descendência, o maior sucesso reprodutivo. Aí eu pergunto para vocês, quem tem mais chance do filhote chegar na vida adulta? Qual filhote tem mais chance de chegar na vida adulta? Aquele filhote que está dentro de um ovo sendo chocado, aquele filhote que nasce com cara de feto e vai concluir seu desenvolvimento dentro de uma bolsa da mãe, ou um filhote que já nasce pronto, que é o que a placenta permite. Né? O que a placenta permite é o filhote já completar o seu desenvolvimento dentro do útero materno. Por exemplo, assim, vamos pensar num bezerro. Galera, com quanto tempo depois que o bezerro nasce ele já está correndo? 2 horas. Com 2 horas ele está em pé correndo. Um potrinho, 2 horas ele está em pé correndo. Quando você vê lá um macaquinho, aqui na Grande Vitória tem muito saguinho de cara branca, né? Quando você vê lá um macaquinho andando lá pelos fios, pelas árvores, com um filhote nele, é a mãe que está segurando o filhote ou o filhote que está segurando a mãe? É uma pergunta. Acho que o filhote que segura a mãe. É o filhote que segura a mãe. Por quê? Porque o filhote já está pronto. Ele nasceu pronto. E se ele nasceu pronto, ele tem muito mais chance de sobrevivência. Tá? E aí, os mamíferos placentários começam a excluir por competição os outros mamíferos. Então, por exemplo, assim, aqui na América do Sul, ocorriam preguiças gigantes, foram extintas, eram marsupiais, foram extintas. Tinham tigres dente de sabre, foram extintas. Extintas como? Pela competição com mamíferos placentários. Lembra lá A Era do Gelo? Lembramos dos filminhos A Era do Gelo? Lembro. Toda criança feliz assistiu, né, Sofia? Assisti esses dias, tá passando na TV. Esses dias? Então. Aí, olha só. Lembra do Diego, Sofia? Lembro. Quem era o Diego, Sofia? É o tigre dentro do sabre lá. Exatamente. E ele era um marsupial. Ele era um parente do canguru. Lembra do Cid? Sei. O que era o preguiça, Cid? né? É a preguiça gigante.
Não é o bicho preguiça, não, tá? O bicho preguiça não tem nada a ver com o preguiça gigante. Preguiça gigante é um bicho, o bicho preguiça é outro. Não são parentes, tá? O bicho preguiça é um placentário também igual a gente. Então, o CID era um preguiça gigante que também ocorria nas Américas, né, de modo geral. E também foram extintos pela competição com os placentários. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Por isso que, aí o que aconteceu? Quando os placentários apareceram, a Austrália já tinha separado da África. Só por isso que desenvolveu essa fauna tão diversificada de metatéria e prototéria lá na Oceania, porque os eutérias não tiveram tempo de chegar lá. Porque se tivesse chegado, ia ser igual no resto do mundo, só ia ter canguru, fora placentário, só ia ter canguru não, gambá. E o gambá só conseguiu chegar vivo até hoje porque o gambá é um bicho muito sagaz, né? Assim, é um bicho que se vira, tem um nicho ecológico muito amplo. Ele come na área rural, ele come na mata, ele come na cidade, ele se alimenta na copa das árvores, ele se alimenta na copa inferior das árvores, se alimenta no chão da floresta, se alimenta no lixo, se alimenta nos armazéns, enfim. O bicho é muito sagaz, né? Como ele é muito sagaz, ele não compete diretamente com ninguém. Então, como ele não compete diretamente com ninguém, ele conseguiu chegar. Mas se não fosse isso, ele teria sido extinto, assim como os outros placentários, assim como os outros marsupiais também. Até aqui tudo bem? Perguntinhas? Nada? Não tem placentário na Oceania? Ou eu entendi errado? Não, tem depois que a gente colonizou, né? Ah, tá. Então, quando a Inglaterra coloniza a Austrália, aí que leva para lá cavalo, Exato. boi, cachorro, gato, galinha. Isso tudo chega lá depois que o homem branco coloniza a Austrália. Entendi. Antes não tinha não. Inclusive, o lobo da Tasmânia foi extinto por isso. Ele foi extinto por isso, porque dois problemas, né? O primeiro problema é que o lobo da Tasmânia ele atacava os animais de criação. Aí fazendeiro matava. Igual a gente faz hoje com onça, né? Nos interiorzão aí do país, ainda hoje se mata centenas de onças por ano, por incrível que pareça. E o outro problema foi a introdução do cachorro lá, né? E alguns dos cachorros que foram abandonados, que se virariam os vira-latas de rua, eles acabaram voltando à vida selvagem, que é o dingo. Não sei se você lembra, é um cachorro meio avermelhado, chamado de dingo, é um cachorro selvagem australiano. Sabe o que eu estou falando? Não sei não, professor. Enfim, é tipo assim, é um cachorro que ele foi introduzido na Austrália e acabou voltando à vida selvagem. E ele tem exatamente o mesmo nicho ecológico do lobo da Tasmânia. Então, entre o cachorro e o lobo da Tasmânia, o cachorro tem muito mais vantagem. O filhote do cachorro está pronto, né? O do lobo da Tasmânia não. Então, isso acabou levando à questão da caça, né? E da competição com animais exóticos, no caso o cachorro, acabou levando o lobo da Tasmânia à extinção em meados do século passado. Beleza? Beleza. Perguntinhas mais? Não? Então, essa questão da meio que demora da colonização da Austrália que permitiu o desenvolvimento dos metatérias. A diversificação deles, né? Sim, uhum. Eles virarem, terem uma fauna mais diversa, assim. Uhum, entendi. Isso aí. Porque a colonização da Austrália foi no século passado, já eu acho. Eu não lembro, eu sou meio ruim para história, assim. Mas acho que foi 1900 alguma coisinha. É recente, né? É uma parada recente. Eu acho, assim. Não é muito mais que isso, não. Entendeu? Alguém dá uma pesquisada aí, quando que a Austrália é colonizada? Só pra gente saber isso aí. Foi em 1788. Então, 1778, 1800, né? Então, assim, muito recente, né? Muito Bem recente. depois das outras nações. Você pega Brasil, tem 500 e tantos, né? 1500. Quanto você falou? 1780 e pouco?
88, isso. Então, quase 300 anos depois da colonização do Brasil, né, da América do Sul, você vem aí com a Austrália sendo colonizada. Bom, mas enfim. Aí aqui, galera, o que a gente vai fazer com a Eutéria? A gente vai fazer com a Eutéria, vamos lembrar quais são as ordens e a gente vai... Não é que eu vou cobrar o nome de ordem de vocês, não, tá, galera? É só para vocês terem uma noção, beleza? Por exemplo, nós estamos em qual ordem? Nós somos o quê, pessoal? Nós somos Primata. macacos, certo? Primatas. Aham. Isso aí. Primata é o nome da ordem. Lembra? Reino, filo, classe, ordem, família. É o nome da ordem. Aí dentro da ordem primata, nós temos nós, né? Humanos, gorilas, os macacos de uma maneira geral. Beleza? Todos os macacos estão aqui. Outra ordem, Rodentia. Olha o nome da ordem, pessoal. Esse nome lembra alguma coisa para vocês? Roedores. Roedores. Isso aí. Então aqui entra os ratos, as capivaras, que são os maiores roedores do mundo, e é da fauna, né? Brasileira. As pacas. Por aí vai. Tem uma outra ordem chamada de... Lembrando que todo mundo aqui agora é placentário, certo? Chamado de sirenia. Sirenia lembra algum nome para vocês? Sereias. Sereia. Que mamífero vocês conhecem que poderia, assim, né, tirando a questão da lenda, poderia não lembrar, mas fazer uma relação com sereia? A baleia, que é amiga da sereia. Não, Golfinho. não. Peixe-boi. 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 Inclusive, galera, só tem 2 espécies de peixe-boi no planeta, ok? Tem uma marinha, que ocorre aqui do Brasil até o Caribe, tá? E tem outra que é de água doce, que é a amazônica, aí só tem no Rio Amazonas mesmo. Tá? Ambas ameaçadas de extinção, foram muito caçados por conta da sua gordura e da sua carne, é um animal muito dócil, então é um animal muito fácil de ser caçado, e hoje ambas as espécies são protegidas por lei, tá? Temos, vocês falaram de baleias, golfinhos, é a ordem cetácea. Aqui entram as baleias e golfinhos. E aí, galera, a ideia é o seguinte, se tem dente, é golfinho, tá? Se não tem dente, é baleia. Então, por exemplo, a baleia-orca. A baleia-orca, na verdade, é um golfinho. A jubarte é uma baleia. A cachalote é um golfinho. Se tiver dente, é golfinho, beleza? É do grupo dos golfinhos. Deixa eu ver se tem algum que vocês vão lembrar o nome, assim, dá para fazer uma relação. Ordem carnívora. Aí lembrando que carnívora é o nome da ordem, ok? E não alimentar, apesar da maioria ser carnívora. Então aqui a gente tem os canídeos, os felinos, os urcídeos. Aí aqui, por exemplo, o urso panda, ele é carnívoro? Não, né? O urso panda é herbívoro, mas ele está dentro da ordem carnívora. O que determina o critério de classificação de placentário, galera, é a dentição, tá? Lembra que eu falei que nós éramos heterodontes e tal, né? Então é a dentição. Por exemplo, assim, quem tem cachorro ou gato, já deve ter reparado que você dá alguma coisa para ele roer, ele põe no canto da boca assim, ó, e vai cortando assim. Já viram isso?
Ninguém tem cachorro? Meu gato só come ração, professor. Come mais Já nada. reparei. Caraca, você não dá mais nada para ele mastigar, Sofia. Não é Eu dou, ele possível. não come não, professor. Nem aqueles patezinhos, sabe? Só ração. Sei. É mesmo? Né? Já Osso, ele não gosta de tentei. roer um ossinho, nada, não? Nada. Já tentei um monte de coisa. Pô, Nutelaço, seu gato, hein? Ali. Nutelaço. Bom, enfim. Quando você dá alguma coisa assim pro cachorro mastigar, que ele não consegue engolir de uma vez, ele costuma mastigar com o cano da boca assim, ó. Porque todo animal da ordem carnívora, ele tem um molar, um pré-molar superiores e um molar inferior fechando como tesoura. Ele fecha assim, ó. Por exemplo, quando a gente fecha a boca molar sobre molar, pré-molar sobre pré-molar, que é para triturar, né? No caso dos carnívoros, ele fecha assim, ó, igual tesoura. É para separar a carne do osso, é para cortar, beleza? Então, a gente chama isso de dente carniceiro. Esse dente carniceiro, ele é a característica principal de animais da ordem carnívora. Você tem uma ordem chamada de ordem lagomorfa. Aí agora aqui os nomes não ficam mais tão relacionados, não, tá? Aqui a gente inclui coelhos e lebres, e a característica principal é o são abertos. Por exemplo, assim, quando a gente vê um dente, pensa no incisivo ali. O incisivo, ele é assim e tal, aí a raiz dele é assim, não é? Ou o molar, tem assim o dente e tal, um dente meio chato e tal. Aí a raiz dele é assim, ó, duas pontinhas, não é assim? Aí, gente, você tem que falar comigo. Isso. Isso aqui a gente chama de raiz aberta, de raiz fechada. O incisivo dos lagomorfas, ele é assim, ó. Ele vem o dente incisivo, aqueles grandões da frente, né? Só que a raiz é aberta, não tem essa pontinha que vocês estão vendo aqui. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que o dente do lagomorfa, o dente incisivo, ele não para de crescer. É crescimento contínuo. Então, na verdade, o coelho, a lebre, ele tem que ficar, o castor, ele tem que ficar roendo alguma coisa para poder diminuir, desgastar o dente. Senão ele... Ah, uma besteira. Uma besteira. Isso que é a palavra que eu falei. Isso é para roedor, beleza? Isso é para roedor. Então, roedores, castores, vacas, capivaras, ratos, precisam ficar roendo o tempo todo porque eles têm um incisivo de raiz aberta. Então, ele precisa roer. Por isso que ele é um roedor. Ele precisa, porque senão o dente cresce demais. No lagomorfa, eles têm os incisivos grandes. Só que os incisivos são de raiz fechada. Ele não tem crescimento contínuo. Por isso que um coelho não é um roedor. Por isso que uma lebre não é um roedor. Que não tem o crescimento contínuo igual dos roedores. Beleza? Inverti aqui, galera. Tentei consertar. Deu para entender? Ou eu confundi vocês? Deu pra entender. Então, roedor incisivo de raiz aberta, a lagomorfa incisivo de raiz fechada, crescimento limitado, ok? Tem uma outra ordem chamada de Pinnipédia. Pinnipédia é das focas, lobo marinho, entra nessa ordem. Nós temos uma outra ordem chamada de Proboscidea. Probóscide, pessoal, é de tromba, tá? Então, aqui a gente tem os dois elefantes, né, que é o africano e o asiático. Entram aqui também, tá? Elefante de circo, quando podia, que não pode mais, né?
ele era sempre o asiático. É um elefante menor, é um elefante mais dócil. Aqueles elefantes africanos, eles são muito agressivos, não dá para a gente domesticar. Deixa eu ver. Classe insetívora. Que é a classe das toupeiras, marmotas. Estão aqui. Classe edentata. Que é a classe do bicho preguiça. Classe na ordem, né? Que é a ordem do bicho preguiça, do tatu, tamanduá, entra nessa ordem. Temos uma ordem chamada de Perissodactyla. Tá acabando, tá? Perissodactyla. Gente, dáctilo é dedo, tá? Datilografia, né? Só pensando em datilografia. Perisso vem de número ímpar. Então, são todos os animais que se apoiam sobre um número ímpar de dedos. Aí aqui entra cavalo, zebras, rinocerontes, e o nosso único Perissodactyla, que é a anta. A anta é uma Perissodactyla também, tá? E temos o Artiodactyla. Artiodactyla são animais apoiados sobre o número par de dedos, tá? Então, aqui a gente tem os bovinos, búfalos, porcos. Vocês entendem que a pata do cavalo é um dedo? Sim? Sim. Que o casco é uma unha e tal, né? Girafas, hipopótamos, caprinos, ovinos, e por aí vai. Beleza? Então, repare a diversidade de mamíferos placentários quando comparado com os outros dois, né? Quando os mamíferos placentários surgem, eles literalmente dominam o mundo. Por quê? Mais aptos. Mais aptos por quê? Porque o filhote já nasce pronto. Perguntas? Pode baixar um pouco a tela para eu terminar de copiar. Claro. Obrigada. Até onde? Lá no final mesmo. Aí. Nenhuma perguntinha, nada? O professor teria como só falar sobre essa questão que você tinha dito da pata do cavalo ser um dedo? Porque o cavalo, como ele é um Perissodactyla, ele está apoiado sobre um único dedo. Então, cada pata de um cavalo, aquela parte de baixo, é um dedo. É um dedo, assim, ó. Ele está apoiado sobre um dedo. Então, cada pata, a ponta é um dedo. Então, assim, os outros dedos são atrofiadinhos, né? Tanto é que a pata não faz esse movimento, porque está articulada, né? Está articulada. O casco do cavalo é uma unha. O casco do cavalo é uma unha só. Quando você pega, por exemplo, o porco, ele está apoiado sobre quatro dedinhos assim, ó. Você pode reparar.
O boi, você vê até as duas unhas fendidas. Não sei se você já reparou o pé de um boi, que é assim. Nunca já repararam, não, né? Não. Enfim, essa classificação de artiodáctila e perissodáctila tem a ver com isso. Sobre quantos dedos o animal está apoiado em cada pata. Entendi. Beleza? Agora, tem uma pergunta que eu achei que ia sair, ou, pelo menos, deveria. Tem certeza que ninguém tem mais pergunta? Não? Então, eu vou ter que fazer mesmo. Lembra que eu falei bem assim, ó, qual foi a grande vantagem dos placentários em relação aos demais mamíferos? Por que eles levam vantagem na competição? Que o filhote já sai mais desenvolvido. Que os filhotes já nascem prontos. Os nossos filhotes nascem prontos? Não. Não, super dependentes, concorda? Por que com a gente é diferente? E aí, o que vocês acham? Nós também somos placentários. Por que com a gente é diferente? Eu já li uma vez que a postura bípede fez encurtar Isso, garota. Exatamente isso, Sofia. Quando a gente assume uma postura bípede, a nossa cintura pélvica, né, que é a cintura, a gente tem essa cintura aqui, que é a cintura escapular, e tem a cintura pélvica de baixo. O que acontece? Vocês tiveram que, para poder tentar toda a parte de cima do corpo, a cintura pélvica, ela teve que estreitar. E ao estreitar, ela dificulta a passagem do bebê se ele for muito grande. Então, por isso que o nosso bebê ele é precoce, ele tem que nascer menor, senão ele não nasce, porque não tem espaço para ele passar. Consequência da postura bípede que nós assumimos na nossa evolução. O tamanho da cabeça também, né? Então, mas o tamanho da cabeça em si não é um problema. Por quê? Lembra que o nenenzinho tem a moleira? Sabe o que é moleira? Fontanela? Isso. O recém-nascido, ele tem essa região aqui, ainda não é calcificada, né? Que a gente chama o nome disso é fontanela. No popular você chama de moleira. É justamente para o crâniozinho fazer isso aqui, ó. Ele poder amassar na hora de passar pelo colo uterino. Entendeu? Então, o tamanho da cabeça em cima não é tão... Não sei se você repara, se você já viu um recém-nascido, quando ele nasce com a cabeça meio tortinha, meio amassadinho. Porque a fontanela permite esse movimento, entendeu? Aí depois que calcifica, não. Depois que calcificou, aí beleza. Mas no nascimento, a fontanela facilita essa passagem. A questão é o tamanho como um todo mesmo. Beleza? Perguntinhas? Mais? Nada? Beleza, galera. Vocês viram que eu coloquei, não quer dizer, não sei se vocês viram ainda, mas eu coloquei lá no AVA os materiais de cordados. Ok? E eu acho que eu coloquei os resumos de aula também. Eu acho que deu tempo de eu colocar. Vou lembrar agora de... Vocês chegaram a olhar? Olha, ainda não. Olhamos, não? Professora, a nota tem o trabalho e a outra nota de prova, da última prova? De que você fala? Do segundo bimestre? Do segundo. Então, tem a última prova e esse trabalho. Ah, ok. Que a última prova já foi a primeira prova do segundo bimestre, né? Uhum. Beleza? Tá, então tá. Vocês estão vendo minha tela ainda, não estão? Estão. Então, aqui, ó, equinodermo e os dois materiais de cordados. Acrescentei mais algumas aulas, tem que terminar de subir o resto. Coloquei aqui a data, o conteúdo da recuperação, lembrando que vai ser oral, beleza? E coloquei alguns resumos de aulas, esse que a gente está fazendo no caderninho, tudo no AVA. A gente finaliza a zoologia agora,
A gente finalizou a zoologia agora, tá bom? Com mamífero. Se não temos mais perguntas, a próxima frente vai ser anatomia e fisiologia humana, tá? Então, eu não vou começar hoje, a gente vai fazer, vou deixar para vocês fazer os exercícios, darem uma olhada no material de cordados. E se vocês tiverem alguma pergunta, ou alguma crítica, alguma sugestão, vocês acham que funcionou bem a questão da zoologia, do jeito que eu fiz? Querem propor alguma mudança? Professor, não é exatamente isso que você pediu, não, mas eu tô com uma dúvida aqui que eu estava olhando minha nota de biologia, da primeira prova que a gente fez, e eu estava querendo saber o que eu errei. Eu acho que você não disponibilizou os resultados. Gabarito? Você mandou para mim por e-mail? Não, eu só estava olhando aqui agora mesmo para dar uma confirmada e me Tá, você surgiu faz essa uma dúvida. gentileza para mim? Fala. Você me manda por e-mail, ou pelo Zap mesmo, até pelo WhatsApp você pode mandar, que aí se eu não tiver colocado o gabarito, para você saber o que você errou, eu coloco aqui no ar, vou mando para você pelo WhatsApp mesmo, pode ser? Beleza. E aí, galera, esse restinho de aula, então, para vocês olharem o material, fazer exercício e fisiologia e anatomia, a gente volta depois do feriado. Combinado?